E eu gravo esse vídeo sem medo algum de retaliação, sabe por quê? Porque eu sou o único deputado federal do Brasil que se recusa a usar a emenda parlamentar. 61 bilhões para eles. Nada para você. Como o Papai Noel da política te engana. Você acha que seu voto decide tudo? Pense de novo. Neste vídeo, o deputado Gustavo Gayer, crédito aqui já para ele, desvenda o esquema das emendas parlamentares, que transformou políticos em meros distribuidores de dinheiro público. Entenda como o governo planeja dobrar esses valores para um recorde de 61 bilhões em 2026. Descubra a verdade sobre a corrupção e como esse gesto recorde está sendo usado para comprar influência e criar currais eleitorais com seu dinheiro de impostos. Se você quer entender como funciona o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o impacto das emendas impositivas e do orçamento no seu bolso, este conteúdo é essencial. Bora então conferir o vídeo do Gayer. O dia que o brasileiro médio entender isso aqui que eu vou te falar agora, a gente pode ter até uma chance de resgatar a política, no sentido de voltar a ter os representantes eleitos preocupados com as vontades e os desejos da população brasileira. O que realmente corroeu a política do nosso país se chama emendas parlamentares. Você não elege um deputado federal, um senador, para ser um distribuidor do seu dinheiro. Você não elege alguém para dar uma de Papai Noel e pegar o dinheiro dos impostos arrancados de você e distribuir por aí como se este indivíduo fosse um generoso, um grande, um pai dos pobres. Não. Você elege um representante eleito para fiscalizar e legislar. Só que hoje, talvez essa seja a última coisa feita por representantes eleitos. A principal prioridade é distribuir dinheiro público. E eu gravo esse vídeo sem medo algum de retaliação, sabe por quê? Porque eu sou o único deputado federal do Brasil que se recusa a usar emenda parlamentares. Isso tem um impacto muito grande no meu mandato, tá? Muitos vereadores, prefeitos nem conversam comigo mais. E eu entendo o lado deles, afinal de contas, a União, o governo do Lula não repassa para os prefeitos e para os governadores a parte do dinheiro arrecadado, e aí eles acabam ficando dependentes de emendas. Mas a emenda destruiu a política do nosso país. Esse é um tipo de vídeo que é até perigoso eu fazer, porque me causa um problema muito grande com muita gente do centro. Mas o dia que o brasileiro entender que emenda não deve jamais virar voto, a gente pode voltar a ter uma política verdadeira. Bom, Lula fez uma campanha contra as emendas, dizendo que essa tal da emenda acabou com a política no Brasil. Por quê? Ele estava se referindo à emenda impositiva, que é a emenda que o governo é obrigado a passar para os deputados e senadores. Não a emenda discricionária, que o governo antes usava para comprar votos. Bom, a emenda impositiva continua sendo usada da mesma forma. Só que, este ano, Lula bateu mais um recorde. O governo encerra 2025 com pagamento recorde de 31,5 bilhões em emendas. Para quem não entende, emenda é um valor que o deputado e o senador têm o direito de escolher para onde destinar no seu estado. Eles podem destinar para prefeituras, para ONGs, para associações, para hospitais, para igrejas, para o que ele quiser. Boa parte da corrupção do nosso país vem das emendas, tá? É um dos principais, talvez o principal foco de corrupção no Brasil. Então vamos lá, mesmo criticado pelo presidente Lula, montante de repasse segue tendência de alta. O orçamento de 2026 prevê 61 bilhões para emendas, preste atenção. Vai sair de 31,5 para 61 bilhões de emendas. Então hoje nós temos no Brasil deputados e senadores que não estão preocupados em ouvir o que seus eleitores falam, porque eles sabem que com esse dinheiro aqui, ó, 61 bilhões ou 31 bilhões, eles podem chegar e começar a comprar aquele vereador, presidente de bairro, comprar um pastor, um padre, um prefeito, fazer um curral eleitoral. E ainda tirando 20%, 30% de toda a emenda que é repassada. Então eu volto a repetir, eu não vou me alongar. Eu entendo isso depois de 3 anos como deputado federal. O principal problema hoje da desconexão dos representantes eleitos para a população é porque ali no meio existe uma coisa chamada emenda parlamentar. Então o deputado, uma pessoa, ele é eleita com determinadas bandeiras. Quando ele chega lá, ele pode abandonar essas bandeiras, ignorar todos que votaram nele, porque ele sabe que ali ele terá fundo, dinheiro para poder comprar votos, para poder formar base, para poder negociar com prefeitos. Por que você acha que chega na época eleitoral, um prefeito vai lá e escolhe um deputado federal para ser o candidato dele? Ou um senador? Por quê? Porque eles gostam, porque eles vê ali uma conexão com os valores dessa pessoa? Ah, por favor, gente. Não. Que há uma negociação. Ó, você me apoia e eu te dou emenda. Você me dá tantos votos que eu te dou tanto de emenda. E aí prefeitos começam a trabalhar enlouquecidamente para eleger uma determinada pessoa. E é difícil para mim falar isso porque eu posso estar perdendo o apoio de muitos prefeitos, mas eu tô pensando no Brasil. O Brasil só vai dar certo o dia que a população parar de votar em quem distribui emenda e começa a votar em quem vota contra a arrecadação, aumento de impostos. Lembre-se, para que haja emendas, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Sabe de onde veio? Do seu dinheiro. O seu dinheiro, que é tirado através de impostos, vira emenda que parlamentares usam para montar base, para fazer negociação, para às vezes roubar uma parte. E eu não estou generalizando, tá? Tem muitos, eu sei que tem muitos, que usam essas emendas genuinamente para resolver um problema.
rua na cidade deles, problema no hospital, numa escola, numa creche, numa igreja. Tem muitos que fazem isso. Tem muitos que não fazem isso. Tem muitos que só se candidatam para poder roubar a emenda. E tem muitos que nem sequer leem projetos de lei, eles só votam de acordo com a orientação, porque se não votarem não vão receber a emenda. Na representatividade democrática, dinheiro jamais deveria estar envolvido. Bom, eu falo isso porque eu sou hoje o único que se recusa. Eu apanho muito por conta disso, porque eu me recuso a usar emenda. Depois que eu entendi a podridão, o dano, o prejuízo que ela causa para nossa democracia, eu, por questão de princípio, não poderia continuar usando. O que eu penso em fazer é, talvez no próximo ano, ou esse ano, fazer uma espécie de fundo de participio dos municípios. O que é isso? Ao invés de usar emenda como compra de voto, ou coligação, ou apoio de determinados prefeitos, distribuir ela entre as cidades do estado, meu estado é Goiás, por exemplo. Eu distribuiria elas entre as cidades de acordo com o número de habitantes. Mesmo que o prefeito seja do PT. E jamais eu vou aparecer em algum lugar para tirar uma foto porque eu passei emenda para um determinado prefeito. Sabe por quê? Porque eu só estaria fazendo o que a União deveria fazer, que é passar esse dinheiro diretamente para prefeitos. E não usar isso como ferramenta política para ter mais votos. Então eu volto aqui, mais uma vez, isso aqui, ó. Nós vamos sair de 31 para 61, nós vamos dobrar. Gente, tem noção do que é 61 bilhão de reais para que deputados e senadores distribuam em seus estados? Olha a injustiça. Uma pessoa que queira se candidatar a deputado federal já está em desvantagem, porque ela vai estar concorrendo com uma pessoa que todo ano vai ter 60 bilhões, não é 60 bilhões de reais, mas vai ter aqui 40 milhões, 50 bilhões de reais para distribuir para formar base. O dia que o brasileiro entendeu tanto que essa emenda causa um prejuízo para nossa democracia, acho que só aí a gente pode voltar a evoluir. O dinheiro é seu, mas quem manda são eles. Se você não aceita esse esquema de 61 bilhões de reais, deixa o like e compartilhe. Comente, você já viu algum político da sua cidade fazendo graça com dinheiro de emenda? Inscreva-se no canal para lutar pela verdade. Valeu, muito obrigado, o vídeo foi esse. Fique com Deus, avante patriota!